Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas, que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, tiver sido esposa de um só marido e seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andam de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém e não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os que de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. 1 Timóteo capítulo 5, o conselho de Deus para nós, para que o propósito de Deus seja cumprido através da nossa vida, é: coopere com a casa de Deus. O propósito de Deus na nossa vida envolve tudo o que a gente faz. Envolve nossa família, nossa profissão, envolve o nosso lazer, envolve os nossos amigos. Tudo que nós fazemos deve refletir o propósito de Deus, mas, com certeza, o propósito de Deus na nossa vida deve se refletir dentro do corpo de Cristo, dentro da casa de Deus. Essa expressão casa de Deus aparece em 1 Timóteo 3,14. Então a igreja é a família de Deus, é o baluarte da verdade, é a noiva de Cristo, também chamada de casa de Deus no sentido simbólico. E Deus tem um propósito para a sua vida? Deus tem um chamado para a sua vida? Glória a Deus! O propósito de Deus na nossa vida tem 2 objetivos muito claros: glorificar ao Senhor e edificar a igreja. E através da glorificação do Senhor e da edificação da igreja, nós vamos alcançando os perdidos. O propósito de Deus na nossa vida sempre vai refletir a glória de Deus, para que vidas, nações
famílias conheçam o Senhor através de nós, e a igreja, a família de Deus, seja edificada através dos dons e do que Deus está fazendo na nossa vida. O conselho então de Paulo a Timóteo no capítulo 5 é: coopere com a casa de Deus. E pelo menos 4 aspectos para a gente cooperar com a casa de Deus. Primeiro, trate as pessoas com respeito e com amor. Trate as pessoas dentro da igreja com amor e respeito. Versículo 1 é interessante porque Paulo está falando para o pastor, dizendo a ele: não repreenda quem é mais velho de qualquer maneira. Exorte-o, porque o mais velho também erra, mas como você faria com o seu pai? É até hoje mais complexo falar sobre isso, porque as pessoas hoje tratam o pai de maneira irresponsável, desrespeitosa. Mas aqui o Espírito Santo está nos lembrando que nós devemos honrar e falar com os nossos pais de maneira diferenciada. Até mesmo quando eles erram, nós devemos falar com um respeito e uma linguagem adequada à função e à autoridade que ele representa. E Deus está dizendo: na casa de Deus é a mesma coisa. Alguém mais velho deve ser tratado e exortado, mas com respeito, com amor. E ele fala isso sobre as mulheres também. Ele diz: olha, trate as mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães. Nós precisamos ter respeito e afeto para exortar. Nós devemos exortar uns aos outros. E a palavra exortar também é tão mal entendida. As pessoas pensam que exortar é falar duro e brigando. E a palavra exortar, na origem dela no grego, significa chamar para ficar ao lado, caminhar ao lado para ajudar e fortalecer. Às vezes envolve certamente ser firme, mas olha, ande do meu lado e ouça o que eu estou te dizendo. É a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, o Paráclito, que nos chama, nos exorta para estar ao lado, para estar no propósito de Deus. Então precisamos, para cumprir o propósito de Deus, tratar as pessoas com amor e respeito. Há algumas pessoas que, por acharem que Deus tem um chamado na vida delas, ou pela função de liderança, elas começam a maltratar as pessoas. A Bíblia fala sobre isso, e tentar dominar as pessoas. Segundo lugar, para cumprir o propósito de Deus, cooperando com a casa do Senhor, nós devemos também ajudar os mais necessitados. Nós precisamos auxiliar os mais necessitados que estão perto da gente. Isso é algo que Deus espera de nós. Nós cremos que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas a verdadeira fé, ela produz obras. Precisamos observar no nosso contexto de família espiritual e também de família natural, os que estão mais necessitados e ajudar. O Senhor espera isso da gente. Basta os irmãos olharem do versículo 3 ao 16, que nós já lemos, onde o apóstolo Paulo tem que lembrar o pastor Timóteo, dizendo no versículo 3, honre as viúvas, aquelas que não têm quem cuidar delas. Não é questão de ser viúva, mas no contexto onde algumas ficaram viúvas sem nenhum amparo. E é interessante que o Espírito Santo usa Paulo para deixar muito claro que a primeira responsabilidade de cuidar de alguém necessitado é da família, não é da igreja e nem do governo, é da família. E aí sim, algumas famílias não terão condição alguma de ajudar esta viúva, e aí essa viúva deve ser ajudada pela igreja. Então, como igreja, se você quer cumprir os propósitos de Deus, seja sensível a pessoas necessitadas perto de você. Isso deve ser feito com avaliação, com critério, com supervisão. E é interessante porque o Senhor deixa isso claro através desse texto, dizendo: olha, algumas viúvas, elas têm como ser ajudadas. Aqueles que estão sofrendo, que devem ser ajudados, também deve se procurar aqueles que têm bom testemunho, que já serviram e servem. O texto é claro. A igreja, ela não é assistencialista. A igreja, ela, pelo contrário, ela incentiva e ajuda as pessoas a descobrir o seu propósito, restaurar a sua dignidade
trabalhar com as suas próprias mãos, porque este é o verdadeiro propósito que Deus dá aos seus filhos. Mas a igreja, ela deve socorrer os mais necessitados nos seus dias maus, nos seus momentos difíceis. Ela deve promover sim essa ajuda verdadeira, fruto do amor de Deus na nossa vida. O texto fala aí sobre aquelas viúvas que às vezes jovens se entregam aos prazeres, versículo 6, e o texto diz que quem se entrega aos prazeres, isso é uma observação para todos nós, mesmo vivo está morto, vai morrendo espiritualmente, vai se apartando da fé, vai seguindo a Satanás. São os termos que esse texto coloca. Diz que isso não deve de maneira alguma levar a igreja a ter um olhar para essas pessoas irresponsável. Os que vivem no pecado devem ser exortados a se arrependerem, mas nós devemos ajudar aqueles que verdadeiramente estão passando por escassez. O texto fala que, na verdade, aqueles que sofrem como uma viúva, no versículo 5, deveria esperar em Deus e perseverar em súplicas e orações noite e dia. Amado, todo sofrimento deve nos levar a uma vida mais intensa para Deus, de maior intimidade, de maior oração, de maior busca do Senhor, porque andar com Deus não nos livra de passar por dores e perdas graves na nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus é pai de órfãos e viúvas, porque Ele acolhe de maneira especial quando nós passamos por dores profundas e corremos para a presença dEle, seremos confortados e fortalecidos. Mas a igreja, ela não pode ser indiferente ao sofrimento e aos momentos de escassez de pessoas e às vezes de famílias. Como é bonito ver o trabalho que Deus tem feito através da igreja, nas fronteiras do Brasil, acolhendo imigrantes, muitos irmãos nossos que estão na fronteira com a Venezuela, ajudando. A mídia não vai divulgar isso, mas a igreja do Senhor Jesus sempre será solidária e sempre será preocupada em alimentar o faminto, ajudar e iniciando-se pela sua própria congregação local. Em terceiro lugar, nós cooperamos com a casa de Deus, cumprindo o nosso propósito, honrando aqueles que presidem, honrando aqueles que lideram na igreja. A partir do versículo 17, Paulo diz: olha, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, ou duplo honorário, os presbíteros, que presidem bem. Presbítero é sinônimo de pastor, e também de bispo no Novo Testamento. O Senhor, quando estabelece a sua igreja, a sua família espiritual local, o próprio Espírito do Senhor vai concedendo a alguns os dons para ensinar, para presidir, para administrar. O Espírito Santo é que vai dando ao corpo estes dons. E Paulo aqui está instruindo o pastor Timóteo a honrar estes homens. Isso é um chamado para a igreja. E ele diz: olha, aqueles que trabalham e se dedicam, nós devemos ser generosos na manutenção deles. Ele não está dizendo aqui que tem que dobrar o salário, literalmente. Ele está dizendo: seja generoso e se alegre de ver aqueles que lideram tendo boas condições. Se por um lado, existe às vezes alguns pastores, e a Bíblia já fala isso, gananciosos e exploradores, também existe ovelhas gananciosas, exploradoras, que querem que os seus pastores vivam com o mínimo possível. Então nós precisamos ser bíblicos. A Bíblia diz: aqueles que se dedicam profundamente à obra do Senhor, nós devemos nos alegrar de honrá-los, inclusive na vida financeira, que nós sejamos generosos para abençoá-los, porque eles semeiam em nossa vida espiritual e nós semeamos materialmente neles, como a Escritura nos ensina. Também o texto não fala só de honrá-los no sentido financeiro, mas fala também que devem ser exortados. Os que lideram e presidem, eles devem também ser confrontados quando eles pecam. É muito interessante o conselho de Deus através do apóstolo Paulo. No versículo 20: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. No versículo 19,
Paulo diz o seguinte: quando for exortar um líder, você não deve fazer isso sem testemunhas, sem realmente avaliar, não aceitar qualquer tipo de comentário, porque quem lidera, geralmente as calúnias e as murmurações, elas são muito abundantes. Então Paulo está dizendo: não aceite acusação contra um líder sem testemunhas, uma ou duas. Mas se eles estiverem no pecado, versículo 20, repreende-os. E Paulo aqui é muito claro, na presença de todos. Por quê? Para dar exemplo para a igreja. Porque a igreja vai aprender que assim como os líderes erram e são exortados, a igreja também será exortada. Ele diz repreende, porque à medida que nós temos autoridade, nós também somos mais cobrados, e o nosso exemplo, ele é muito importante, afeta muitas pessoas. Então honre os que presidem, e Paulo está falando que quem tem que repreender aqui é o pastor Timóteo, não é todo mundo ficar repreendendo todo mundo. Nós precisamos saber a nossa função no corpo de Cristo, e cumpri-la, de maneira íntegra diante do Senhor. A partir do verso 20, Paulo fala sobre isso. No versículo 21 ele diz: eu peço com insistência que vocês guardem estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Amado, nós precisamos ser justos diante do Senhor. E em último lugar, em quarto lugar, nós cumprimos o propósito de Deus, cooperando com a casa de Deus, confiando e entregando ao Senhor aquilo que nós não sabemos. O que a gente não sabe da vida das pessoas, nós precisamos confiar e esperar no Senhor. É muito interessante, amado, no versículo de número 24, Paulo diz: os pecados de alguns são notórios. Há pessoas que nós sabemos que estão em pecado, basta a gente ir no Facebook dela, basta a gente estar perto dela. Mas o texto diz aí, irmãos, que no versículo 24, outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras. Há pessoas fazendo coisas maravilhosas e a gente não sabe. Alguns a gente vê, alguns a gente percebe. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: quanto à liderança, quanto à casa de Deus, aquilo que você não sabe, confie no Senhor, entregue ao Senhor. Há pessoas que estão vivendo no submundo da imoralidade. Ninguém sabe, mas uma hora vem à tona, e infelizmente traz grandes prejuízos. Alguns são marcados para a vida toda, por causa de erros graves, escondidos. Há pessoas que estão vivendo no erro, no engano, e há pecados que eles são visíveis, há pecados que são invisíveis, como o orgulho. Como você vai provar que alguém é orgulhoso? Todos podem perceber, mas a pessoa vai negar, e só no dia da vinda do Senhor que nós veremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: cumpra o teu propósito, não vire fiscal alheio, e nem alguém que tenta adivinhar, e alguns usam até de argumentos proféticos para tentar invadir a privacidade das pessoas e manipular. Amado, confie no Senhor e entregue aquilo que você não sabe. Há coisas que virão à tona, que vão trazer escândalos para a igreja do Senhor. Em toda a história da igreja foi assim. Mas você que quer servir ao Senhor e quer cumprir o propósito de Deus, descanse nele, confie nele. E quando vê um grande escândalo, peça a Deus misericórdia sobre as pessoas e guarde o seu coração para que você permaneça de pé. Porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aprenda com o erro dos outros, ao invés de se tornar um julgador. Para concluir, não dá para nós comentarmos todos os versículos, não é essa a proposta em 20 minutos que geralmente a gente compartilha a palavra, mas Paulo dá um conselho de saúde para Timóteo, dizendo: misture a água com um pouco de vinho, porque seu estômago está enfermo, muitas vezes você tem problemas. E aqui nós percebemos duas coisas muito interessantes: mesmo sendo do Senhor, nós teremos muitas vezes que lutar contra algumas enfermidades. Paulo cria em cura, orava por cura, mas ali havia uma enfermidade que o Senhor não havia curado, e Paulo dá um conselho medicinal. Esse texto não é conselho para beber vinhos, esse texto é um conselho para purificar a água, porque naquele contexto de águas extremamente contaminadas,
o vinho misturado com a água funcionava como um agente ali para poder purificar a água, como foi na história da igreja até pouco tempo atrás. Quando eu digo pouco tempo, na história da igreja, de 2000 anos de história, até 150 anos atrás, 100 anos atrás, onde ainda não havia os recursos e o conhecimento, muitas vezes se misturava água com álcool, e às vezes a água fervendo, ela matando aquilo que precisa ser purificado da água. Nós precisamos entender, amado, que a Bíblia nunca vai te incentivar a ser dominado por nada, muito menos pelo vinho, mas a cuidar da saúde. Que o Senhor nos abençoe e que a gente cumpra o propósito de Deus, cooperando com a casa de Deus. Na casa de Deus há dois tipos de pessoas: os construtores e os demolidores. As suas palavras, as suas atitudes, a sua participação no corpo de Cristo pode estar contribuindo, pode estar construindo, ou pode estar destruindo, pode estar enfraquecendo o corpo de Cristo. Que nós possamos ser aqueles que vão colaborar, cooperar com o reino de Deus. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Pai, eu oro nessa manhã que o Senhor levante trabalhadores para a tua seara. A tua palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Levante na tua casa aqueles que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Levante pessoas que apoiam os seus pastores, que intercedem junto com os ministérios da igreja. Levante pessoas, ó Deus, que vão servir com alegria na casa de Deus. Levante pessoas, ó Deus, que vão ajudar a socorrer os necessitados, que vão ajudar a exortar em amor uns aos outros, para que a tua casa cresça na edificação do teu reino. Nós sabemos, Jesus, que é o Senhor quem edifica a tua igreja, e o Senhor edifica através de cada um de nós. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.